Bate-papo agora com o Vitor Damasceno, que já está conosco. O Vitor hoje vai falar sobre comunicação, assunto que eu gosto demais, comunicação digital. O Vitor, que é CEO e fundador da LightD, é isso mesmo, LightD. É isso uma empresa mesmo, de Roberto. comunicação, publicidade. Vitor, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso Farol de Limeira. Obrigado, Beto. Obrigado pelo espaço. É um prazer enorme estar conversando com você sobre esse assunto que faz parte do meu dia a dia. Exato, e nada melhor do que falar com um profissional. Olha, bonitão na tela ali, som, áudio chegando bacana, né? Imagem chegando muito bem aqui nos Show de nossos bola. estúdios também. Bom, Vitor, nós vamos começar pelo seguinte: nós já vamos entrar na sua área, mas antes eu queria falar para você e para todos que na minha época de garoto havia um livro de cabeceira para todas as mamães que queriam educar bem os seus filhos, que chamava-se Etiqueta com Marcelino de Carvalho. Então ensinava boas maneiras na mesa, ensinava como pegar um garfo, uma faca, como arrumar os talheres, como se sentar, as mulheres, como deveriam andar, etc. E eu percebo que com o avanço das mídias digitais, que nós vamos entrar nesse assunto já já, mas falta um pouco de etiqueta digital. Então eu queria começar por esse tema. Eu percebo que muita gente acha que mídia digital é terra de ninguém. E não há convenção, não há limites. E eu não estou nem falando no aspecto político, eu estou me referindo ao dia a dia, né? O comportamento das pessoas, exibição indevida de imagens, né? Para você que já nasceu num ambiente praticamente digitalizado, você não se assusta com alguns posts, algumas postagens que você olha assim e fala, pô, esse cara não tem noção? O que você tem a dizer sobre isso? Olha, de fato, tem coisa que a gente consome na internet que a gente acaba vendo que realmente assusta, né? Acredito que essa falta, eu vou usar esse mesmo termo que você usou, essa falta de etiqueta digital existe sim no comportamento de muitas pessoas, principalmente acredito que dessa geração que é a minha geração, né, que é uma geração mais digitalizada, mais acostumada com o digital. Então, quanto mais exposição a pessoa acaba obtendo da sua vida, né, abrindo a sua vida, a sua intimidade, acaba, às vezes, perdendo um pouco ali a noção e o fio da meada, né, dessa ética que você usou. Então, sim, algumas coisas me assustam, mas eu acredito que nessa geração também, com esse tanto de cancelamento que existe, né, as pessoas acabam tendo um pouquinho de freio aí, né. Eu estava até vendo um vídeo no YouTube esse final de semana sobre um empresário muito bem, um empresário de sucesso lá de São Paulo, né? E ele é cancelado. Só que ele também fala assim, isso faz parte do meu sucesso. Eu utilizo dessa ferramenta para alcançar mais pessoas, eu utilizo dessa estratégia para que as pessoas me conheçam e através disso conheçam os meus negócios. Então, tudo é uma questão às vezes também de estratégia, né? Então, você sabe que a Márcia, minha esposa, ela é muito antenada nesse negócio de Instagram, né? Principalmente o Instagram. E nós estávamos conversando na semana passada, ela que me chamou a atenção sobre aquela polêmica que envolveu o Roberto Justus, né? A sua filha. Houve muitas críticas da compra de uma bolsa de 15 mil reais, me parece. Mas a Márcia me contou que, paralelo a essa discussão, que a esposa do Roberto Justus ela é uma das principais influenciadoras do país. Então foi meio que uma revanche contra ela, né? Um movimento orquestrado, talvez, de ódio, vamos dizer assim, talvez não ódio, mas de inveja. Então, quer dizer, você fica exposto e sujeito também ao julgamento popular, né? Com certeza, isso faz parte do jogo, né? À medida que você, principalmente as pessoas que trabalham com a internet, elas se expõem mais, elas estão abertas, né, e propensas aí também a receber críticas, né, que são os famosos haters. Acredito, obviamente, né, ao analisar esse caso polêmico aí que repercutiu na última semana, foi totalmente desproporcional, né? Pelo que eu vi, salvo engano, ainda não foi uma compra, né? Parece que a menina ganhou aquela bolsa, Sim, né? Se não me engano. Então, foi exato. algo totalmente desproporcional, né? De uma turma aí que passou dos limites na internet. Como você bem disse, a internet não é terra de ninguém, né? Não é terra de ninguém. Existem aí coisas que precisam ser muito bem pensadas para falar. E aí foi até o que o Roberto Justus falou. A gente vai correr atrás dos nossos direitos. Claro, claro. Bom, nós vamos falar um pouco mais da sua empresa agora. Ela nasceu nesse ambiente digital e ela é voltada. Quais são os objetivos principais da sua empresa?
A gente trabalha, a LightD, na verdade, é uma agência de marketing. Né? Então a gente nasceu nesse ambiente digital, até o próprio nome já tem o D mudo ali, é de digital, LightD. Esse D é de digital justamente porque a nossa comunicação, o nosso trabalho é totalmente voltado para este cenário digital. Né? Então a gente faz comunicação através de vídeos, fotos profissionais, a gente faz gestão de rede social e o nosso público-alvo são empresários, são marcas, são empresas. Então, a LightD é uma agência de marketing que traz soluções de marketing, de comunicação, publicidade voltada para o empreendedor que quer aí potencializar o seu negócio. Bom, eu venho de uma época onde os veículos tradicionais de comunicação, né, jornal, rádio, né, e televisão, um pouco depois, eles eram os principais canais para divulgação de produtos e serviços, né? Inclusive, passaram por imensas transformações. Por exemplo, no jornal houve uma época que para você colocar uma fotografia num anúncio era um parto, era um negócio difícil, poucos recursos, né? Tinha um negócio que chamava letra 7, que você tinha que aplicar aquela letra 7 para fazer os títulos dos anúncios, depois fazer fotolito, era um negócio, né? Hoje em dia é tudo muito rápido. Mas, o Vitor, a gente percebe o seguinte, né? Vamos falar um pouquinho para aquele comerciante que tem o seu negócio, né? Não vou nem dar um exemplo aqui, mas ele tem um pequeno negócio, ele quer potencializar as suas vendas, ele quer chamar mais atenção do seu público. A sua agência passa esse tipo de orientação para ele, o que fazer, como fazer e principalmente o que dizer para o seu potencial consumidor, o seu cliente? Total, total. Quando nós quando nós fechamos uma parceria com uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, a nossa agência literalmente se torna o marketing dessa empresa. Então a gente assume toda a parte estratégica de comunicação, justamente para trazer resultado para essa empresa. Porque o melhor cenário nesse ambiente digital seria o quê? A gente comunicar de qualquer jeito, comunicar de qualquer forma e obter resultado a partir dessa comunicação de qualquer forma. Mas a gente sabe que isso não existe, principalmente num ambiente totalmente competitivo que a gente tem hoje, principalmente na internet. Porque o concorrente está se comunicando, o concorrente está inovando. Então, quando o empreendedor ele entende que contar com uma agência de marketing como a nossa é potencializar a sua comunicação, automaticamente ele está potencializando as suas chances de novos negócios, de novos tipos de renda, né? E é muito interessante, e é algo que eu costumo dizer, né? Quem se comunica se antecipa. Só que não é se comunicar de qualquer forma. Porque, por exemplo, o Instagram é uma plataforma mais utilizada pelos brasileiros. Ou seja, a grande maioria dos brasileiros estão online, estão vinculados a essa plataforma. Ou seja, o público-alvo deste empreendedor, deste pequeno negócio, está lá também. Só que o que ele precisa fazer agora? É acertar a maneira de se comunicar com esse público, para que esse público o veja com valor, o veja com credibilidade, e através disso se relacione e ele cria essa relação comercial que obviamente vai resultar em negócios para o pequeno empreendedor. Para quem era acostumado a pescar em lagoas, né, no passado, se fazia uma coisa que se chama de ceva, né? Você joga aquela ceva lá na água, pega a sua vara, fica lá esperando, põe uma minhoquinha e aí fica esperando o peixe aparecer. Bom, então, bem, né? eu chego a comparar também a publicidade com isso, porque você vai em busca do seu cliente nesse mercado que você falou, eu concordo, altamente competitivo, né? Bom, aí o que nós temos é o seguinte, eu já vi estatísticas que para você fisgar esse cliente, você tem muito pouco tempo. Ou seja, para ele acessar a sua mensagem, ele tem, não sei, coisa de 5 segundos, no máximo 10 segundos e tal. Existem estatísticas sobre isso? Existem números, existem estatísticas, existem inúmeras pesquisas. Eu, inclusive, antes de entrar aqui na entrevista, eu estava olhando uma das minhas referências no assunto de internet, que ele posta constantemente sobre números, sobre o comportamento do consumidor. Por exemplo, o Facebook, só para você ter uma ideia, o Facebook é a plataforma que as pessoas mais pulam anúncios. Então, quando o empresário, o empreendedor, o dono da marca,
busca um profissional que entende desse cenário digital, automaticamente ele está potencializando sua chance, porque a gente, como profissional, vai direcionar a comunicação dele para o público certo, no canal certo, da maneira certa. Então, existem, como eu falei, inúmeros dados. A agência de marketing ela tem essa obrigação de ter esses dados em mãos para justamente, estrategicamente, ajudar o empreendedor a alcançar os seus objetivos. Bom, agora eu vou fazer que nem aquele show de perguntas que elas vão ficando mais difíceis, né? Então vamos lá, vamos para um tema espinhoso aí. Até anos atrás era muito comum, hoje ainda existe, mas não tanto, né? A utilização do recurso, colocar uma mulher bonitona ali, principalmente das marcas de cerveja, né? Para venderem mais cerveja, faziam essa relação de mulher seminua, de biquíni, na praia com cerveja, né? E aí as próprias mulheres perceberam que aquela exposição se estava expondo um corpo ali e tal, né? Então não ficava bacana e esses movimentos acabam recuando e eu acho muito legal que isso aconteça. Então, traçando um pequeno paralelo, o belo atrai a ponto de você ficar mais fixado naquela primeira imagem que vem para você, uma imagem de uma mulher, uma imagem assim, de algo fantástico, algo muito belo. O que chama mais atenção? É você falar alguma coisa ou você exibir uma bela mensagem, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu bato sempre na tecla que as pessoas comem com os olhos. Tá. Né? Seja qual for o nicho, seja qual for o mercado, qual for a empresa, o tipo de produto ou serviço que você oferece, as pessoas vão comer com os olhos. Obviamente que você deu um exemplo um pouco mais do passado ali, que é onde tinha essa exposição feminina, né? Mas hoje, trazendo para a nossa realidade, né, devido às proporções aí, quando você tem uma beleza numa foto, você tem uma beleza num vídeo, quando você tem uma beleza profissional, quando você entra, por exemplo, no Instagram de uma empresa, isso aumenta as chances de que o seu público-alvo passe a se relacionar com a sua marca, né? E eu vejo isso direto, constantemente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tem um cliente meu que ele trabalha com piscinas e ele só fechou um negócio porque ele foi na cliente com um carro. Por quê? Isso chamou atenção, isso brilhou os olhos da cliente. E ele falou para mim, Vitor, se eu tivesse ido com a minha moto até a cliente, muito provavelmente eu não teria fechado o negócio. Olha, por quê? Porque o visual atrai, o visual chama atenção. E ele falou, eu só fechei negócio porque eu fui com o meu carro. Então, eu acredito muito que as pessoas comem com os olhos e o que é belo, sim, atrai. E no caso do digital, isso potencializa negócios. Havia um conceito nos publicitários de outrora, né, vamos dizer assim, de que mês de alta ou época de alta não precisa fazer propaganda, né? Por exemplo, pessoas que têm uma empresa que presta serviço de manutenção em ar-condicionado. Eu digo sempre assim, a melhor época para você fazer manutenção de ar-condicionado é agora, né? Você não vai fazer a manutenção em dezembro, que você vai ficar numa fila imensa lá, né? Outro exemplo, papelarias. Papelarias não precisam muito fazer propaganda em julho e em janeiro, que são épocas de volta às aulas. Mas eu sempre pregava com as publicitárias o seguinte, você pensa que não vai fazer propaganda naquela época, mas você tem outros períodos do ano onde você pode recomendar os seus serviços quando existe uma demanda mais baixa. Você enxerga que existem essas variações de mercado ainda hoje em dia? Eu acredito que sim. Eu acredito que existe essas variações, essa sazonalidade ainda de épocas. Por exemplo, eu presto serviço, a nossa agência presta serviço muito para o pessoal de semijoias. Uhum. E agora, no segundo semestre, é que está se aquecendo. A gente, por exemplo, presta serviço de semijoias na parte de fotografia. A gente fotografa semijoias, modelos e tudo mais. No primeiro semestre, isso foi um pouco mais frio. Agora que passou junho, o constante agendamento de sessões de fotografia com essa finalidade já aumentou. Eu estou dando o exemplo da semijoia, mas isso existe em diversos nichos, né? Então eu ainda assim acredito que existe essa sazonalidade de épocas, mas que no período mais frio
Precisa-se ainda continuar Manter, né? investindo em, exato, manter uma média, porque na hora Exatamente. que o mercado se aquecer, você já vai estar à frente. Lembra da frase que eu falei? Quem se comunica se antecipa. Então, Exato. quando você está sempre numa média, aparecendo para o seu público-alvo, mesmo que o mercado não está tão quente, né, não está tão aquecido, na hora que as coisas melhorarem ali, digamos assim, você já vai estar na frente dos seus concorrentes, por exemplo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós temos um fenômeno relativamente recente, que é o Luciano Hang, que é o CEO das lojas Avan. É um empresário de sucesso, etc. Mas ele acabou gostando de virar um artista, né? Um artista das redes sociais, já apanhou muito por isso também e tal. E quando você se depara com o dono de um negócio que ele quer ser a vitrine da sua própria marca, você passa orientações também? Eu passo orientações e de verdade, por conta de um comportamento digital, eu gosto. Ah, Obviamente que tem que ter um equilíbrio, tá. mas eu gosto. Você deu o exemplo do Luciano, mas tem, por exemplo, o proprietário da CIMED, João Tá. Adib. Ele, para mim, é uma referência hoje em termos de associar imagem pessoal com o seu negócio, com a sua marca. Nós, na agência, por exemplo, eu sou a cara da marca, porém existe uma marca. Porém, Tá. precisa ter um equilíbrio, principalmente nesse ambiente digital, onde muitos proprietários de empresas acabam misturando o conteúdo pessoal com o conteúdo profissional de uma maneira desproporcional, e isso pode, de certa forma, atrapalhar o seu negócio. Mas, à medida que ele se expõe e que ele associa a sua imagem pessoal à marca de uma maneira positiva, eu potencializo isso e quero que ele mais faça mesmo, porque isso vai gerar mais negócio para ele. Tá bom, então vamos falar de prosperidade, né? Porque muitas vezes eu digo sempre que o Instagram é um lugar onde todos estão felizes ali, todos sorridentes, né? Aliás, o próprio Luciano Hang, ele fez uma publicação recente chamando pessoas para irem lá para o seu estado, né, que é Santa Catarina, e ele faz uma cavalgada, depois ele se encontra com a mulher, com a família, come um belo churrasco, etc. É uma vida, claro, ele trabalhou para isso, uma pessoa de posse e tal. Mas você não vê que também pode ter um efeito contrário também quando você se expõe, tendo uma vida um pouco fora do padrão do brasileiro comum, e essa confusão, você pessoa física e você CNPJ, isso não pode também, pode alavancar, mas pode prejudicar, dependendo se não tiver uma boa orientação para isso, né? Sim, com certeza. Como eu falei, é um equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio em relação a essa exposição. E o Instagram, eu até estava numa reunião ontem, eu gostei dessa frase, né? A gente só posta no Instagram o que tem de melhor. É só o melhor que vai para o Instagram, né? A realidade mesmo, né? Aquela coisa de, nossa, mostrar a verdade, os bastidores é muito raro. Então, quando existe esse equilíbrio entre realmente pegar essa parte pessoal, essa exposição pessoal de uma maneira positiva, que agregue no seu negócio, eu não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, como eu falei, eu sempre potencializo isso porque pessoas compram de pessoas, né? Pode existir a marca, por exemplo, Farol de Limeira, né? Mas as pessoas estão aqui ao vivo, todos os dias, às 10 da manhã, a partir das 10 da manhã, assistindo, porque de alguma forma se conecta com o Roberto. E a mesma Sim. coisa é com as marcas. É um bom exemplo também, exatamente. Bom, antes da gente encerrar, o papo está muito gostoso, mas eu queria falar sobre gramática. Eu vi que ontem algumas palavras novas, né, foram incluídas ou estão para ser julgadas pela Academia Brasileira de Letras, que é quem referenda os novos nomes da ortografia brasileira, né? Hoje a gente fala muito, né? Hoje a gente exibe muitos vídeos, mas eu tenho percebido o crescimento de postagens que trazem assim, ou um cartaz, ou uma frase, ou algo para você ficar uns instantes, pelo menos, tentando ler a mensagem, e isso, evidentemente, esse tempo de leitura também conta em exposição, né, Vitor? Sim, eu acredito que conta muito e eu vejo, na minha opinião e pela minha análise, eu vejo que cada vez mais as pessoas têm perdido o hábito de ler, né? Eu vejo, às vezes, até comparando dados assim nas nossas postagens e trabalhos que a gente executa
no perfil dos nossos clientes, quando a gente coloca legendas, por exemplo, muito grandes, tem um engajamento menor. Ou quando a gente coloca algum tipo de conteúdo que requer um tempo de leitura do consumidor ali, né, do público daquele perfil, esse engajamento também diminui. Hoje, por conta do comportamento da nossa sociedade, as pessoas querem coisas rápidas. É muito fast food, é muita coisa rápida, né? Então, quanto mais sucinto for a comunicação, e aí tem a estratégia do vídeo também, que ajuda muito, acredito que esse engajamento aumenta, a mensagem vai bater de uma maneira melhor, até porque o público ali vai receber de uma maneira melhor, porque ele vai estar consumindo de uma maneira que faz sentido para ele. A leitura hoje, eu vejo que faz parte aí de está diminuindo cada vez mais, coisa que o vídeo tem potencializado, porque a maioria dos conteúdos hoje tem sido nesse formato mais visual, que eu até falei, né? As pessoas comem com os olhos. Então, quando ela bate ali na rede social e vê algo bonito, automaticamente ela vai consumir, e aí também tem essa dinâmica de ser do público, ser um público que consome as coisas de uma maneira mais rápida. Os vídeos também têm que ser de uma maneira estrategicamente mais rápida também. É o que a gente chamava antigamente de gatilhos, né? Você tem que proporcionar o gatilho para a pessoa ir até aquela marca, pelo menos visitar, né, Vitor? Depois, aí fica por conta da empresa, né? Trabalho, né? E posso dar até um adendo, é muito recorrente esse tipo de queixa na nossa agência, de clientes que vêm de outras agências para começar a trabalhar com a gente. Hoje tem uma ferramenta que se chama tráfego pago, né? Então a gente consegue direcionar a comunicação da marca àquele público específico, através de um perfil, né, que chame a atenção da marca, por exemplo. Só que existe também a contrapartida das empresas, né, que a gente chama hoje dos famosos leads. Quando o lead cai no seu banco de dados, a empresa, as marcas também precisam saber lidar com esses leads. Sim. Precisa saber lidar com esses contatos. Porque muitas das vezes a agência faz o trabalho, a gente consegue um resultado no digital, mas quando cai no interno ali da empresa, exatamente, às vezes a equipe de vendas, a equipe comercial não consegue reter aquilo, entendeu? Então também tem essa contrapartida de saber lidar com o consumidor do início, que é a captação, até o final, após venda, por exemplo. E você sabe que eu me cansava de falar isso com as publicitárias que trabalhavam comigo, exatamente sobre isso, porque naquele tempo, né, os jornais impressos tinham muita influência, né? Ou seja, dava muito retorno, né? Você colocava lá uma propaganda, fazia fila de gente e tal. Mas eu pedia para que elas também fossem, né, nas lojas para observar o comportamento dos vendedores e das vendedoras. Principalmente, sabe um ramo que era muito ruim aqui? Era o de concessionário de veículos, porque às vezes dava um enchente lá de sábado, né, muitos clientes e tal, e aí você percebia que a empresa não tinha estrutura minimamente para olhar para um futuro cliente. Então aí o sujeito, lógico que eu estava preocupado com o cliente, mas eu estava preocupado com o meu negócio, porque eu não queria que ele achasse que não deu resultado o investimento daquela propaganda. Então você vê como é antiga essa preocupação, Vitor. Exato. E tem uma coisa também que nós, como agência de marketing, às vezes as pessoas associam a agência de marketing a fazer um videozinho, ou a fazer uma fotozinha, ou movimentar uma rede social. Não é só isso. O marketing vai muito além disso. O marketing é comunicação de uma maneira geral. Isso envolve, por exemplo, um pós-venda. A gente sempre dá ideias para os nossos clientes de como produzir uma experiência diferente para o seu cliente, de tal forma que essa experiência seja boa para ele na captação, que é através de um bom vídeo, aquela parte de comunicação digital, mas também o cara fechou um negócio, o que eu vou oferecer para ele no pós-venda? Qual que é a experiência? Qual que é a memória que eu quero gerar para ele se tornar um cliente, não só um consumidor? E isso também é o papel de uma agência de marketing genuína, né, que faz o seu trabalho muito bem feito, como a Light diz. O treinador de futebol, ele tem que treinar o time desde o vestiário até o final do jogo, né, meu amigo? Não adianta, né? E todo mundo ganha ou todo mundo perde. Assim funciona no futebol e assim funciona também na propaganda, né? Todos têm que estar engajados com o mesmo propósito, né? Bacana. Falei com o Vitor Damasceno, aqui representando a empresa LikeD. Ô Vitor, bacana o nosso papo, quero tê-lo mais vezes aqui para a gente falar de comunicação, que é um assunto inesgotável e que me interessa muito, viu?
Com certeza, é só convidar que eu estarei conectado aqui, com certeza. Bom, e para ter acesso à sua empresa, claro, nas mídias digitais, né? Com certeza. O nosso Instagram é @agência LD, que é de Light D, agência LD oficial no Instagram. Lá você tem todo o nosso portfólio, entregas, os nossos serviços, e lá no link da bio tem o contato do nosso time comercial. Muitíssimo obrigado, sucesso sempre e até uma próxima. Obrigado, Roberto. Até mais.